O nosso convidado de hoje é Dr. Valdir Simão, advogado, sócio da Vara de Advogados, ex-ministro do Planejamento e da CGU. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Curi. Muito obrigado. Ministro, o senhor escreveu 2 livros, um sobre a cor de leniência e agora o mais recente livro que eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio. Nos conte um pouquinho desse livro, dos livros. Curi, eu estou aposentado há 4 anos e tive a oportunidade de iniciar uma segunda carreira depois de 30 anos no setor público, né? E nesse período, pós-governo, pós-administração pública, eu achei que deveria contribuir um pouco com aquilo que eu aprendi, aquilo que eu consegui desenvolver na administração pública e, de fato, eu fiz um livro sobre os acordos de leniência da lei anticorrupção. Eu tive a oportunidade de regulamentar a lei anticorrupção no Brasil como ministro da CGU. E este ano eu lancei um livro que é o Manual de Sobrevivência do Administrador Público. O nome pode chamar atenção, mas é exatamente disso que se trata. Ser gestor público no Brasil requer habilidades para além daquilo que está nos manuais doutrinários. É importante ter conhecimento do dia a dia e saber como enfrentar dilemas da gestão, que certamente qualquer um de nós que se aventura a ser administrador público vai enfrentar. Então é um prazer muito grande poder apresentar essas 2 obras, além do meu trabalho hoje como advogado na área de compliance e integridade. Ministro, usando toda essa experiência acumulada, nós vamos polemizar um pouquinho aqui e perguntar de toda essa discussão momentânea sobre desoneração da folha. O que o senhor pode nos falar a respeito? Você sabe que eu fui auditor fiscal durante quase 30 anos e tive a oportunidade também de ocupar o honroso cargo de presidente do INSS em 2 oportunidades. Eu conheço bastante a realidade do sistema previdenciário brasileiro. Todos nós sabemos que a contribuição sobre a folha de pagamento tem uma destinação para o custeio dos benefícios de aposentadorias, pensões, auxílio doença, os benefícios do INSS. E sabemos também que se trata de uma contribuição, de um tributo que impacta consideravelmente o custo do emprego no Brasil. E o que se discute agora é substituir essa contribuição sobre a folha de pagamentos, que pode chegar a 20%, mais um percentual relativo ao seguro-acidente de trabalho, e para a empresa não há limite, é sobre o total da folha de salários, por uma contribuição sobre meios de pagamento, algo como era a contribuição sobre movimentação financeira. E a expectativa que se tem, do ponto de vista do governo, é que isso vai trazer maior formalização de empregos. O senhor concorda com essa análise? Eu não concordo. Eu acho que nós não podemos, eu acho que nós temos muito poucas evidências empíricas de que isso vai efetivamente acontecer. Por que eu digo isso, Curi? Primeiro, parte significativa das empresas e da massa salarial hoje está nas micro e pequenas empresas, que já são tributadas com simples, ou seja, não contribuem sobre a folha de salários. O que eu concordo é que a tributação sobre a folha de pagamentos tem que ter um teto. E o teto deveria ser o teto do INSS. Por que eu defendo a manutenção da contribuição sobre a folha? Porque é a âncora necessária que o governo tem, que a administração tributária tem e a administração previdenciária tem, para garantir que não haja ainda mais fraudes no sistema previdenciário, uma vez que os benefícios previdenciários são calculados com base na folha de pagamentos, na remuneração do trabalhador. Ou seja, a mesma remuneração que gera o benefício tem que ser utilizada também para o pagamento do tributo. Para o empresário, há uma expectativa de redução da carga, principalmente como moeda de troca, por uma eventual oneração da tributação do PIS e COFINS, em especial para o setor de serviços. É claro que isso é legítimo, mas o alerta que a gente precisa fazer é que não há essa expectativa que se tem, não há garantias que aconteça, né? E talvez não seja o grande problema do Brasil. A grande pergunta é se a reforma tributária anunciada pelo governo, ela é neutra. Por que ela é necessária? Se a arrecadação vai ser a mesma.
Se ela é neutra e a arrecadação é a mesma, o problema está em outro lugar. Ou, atrás de tudo que estão dizendo, na sua avaliação, existe um aumento de carga tributária, Primeiro, ou o risco dela. Primeiro é importante entender de qual reforma a gente está falando. Nós temos duas propostas tramitando muito fortes, tem encaminhamento do governo que não entra, em especial nos tributos, no tributo estadual e no tributo municipal, né? E o que se diz é que não haverá aumento da carga tributária, né? O que, portanto, as propostas do ponto de vista da carga seriam neutras. Uma mudança tão grande, tão radical como se propõe, tanto a PEC 45, a 110 e a própria proposta encaminhada pelo governo, é impossível calcular exatamente o quanto de carga tributária, de quanto nós estamos falando. Ainda que seja justo dizer que é necessário uma redistribuição, um equilíbrio, um rebalanceamento da tributação dos diversos setores, né, é muito difícil precisar que a carga será exatamente igual. Ou seja, qualquer conta que se faça, por mais cioso que seja o governo, a conta será sempre com alguma folga de segurança. Então, o risco que se tem, de fato, é o aumento da carga tributária. E eu penso, no momento em que o Brasil vive de insegurança, de crise fiscal, de crise de confiança da sociedade no Estado, e também o impacto que a pandemia trouxe para o ambiente de negócios, para a sobrevivência das empresas. Gigantesco. O momento deveria ser, talvez, de buscar caminhos de simplificação do sistema tributário, em especial para facilitar o cumprimento das obrigações acessórias, né? Simplificar o custo de apuração dos tributos, ao invés de se propor uma mudança tão radical que vai levar anos para se consolidar, fazendo com que o contribuinte tenha que conviver, no caso, por exemplo, das propostas que tramitam no Congresso, com dois sistemas tributários por um período razoável de tempo, né, e que vai trazer, não tenha dúvida disso, um aumento de litigiosidade, porque os contribuintes certamente irão questionar aspectos das mudanças no sistema de justiça. A essas alturas, a gente tem que perguntar a sua avaliação, ministro, se haverá reforma tributária esse ano, se isto fica para o ano que vem, até pela complexidade dos temas, como o senhor muito bem está expondo nesse momento. Me parece que o governo vem fazendo um trabalho de convencimento do Congresso. As resistências iniciais, por exemplo, para essa tributação sobre meios de pagamento, que não se sabe exatamente o que é, mas não tenha dúvida que isso é algo muito próximo ou semelhante com a mesma base de cálculo que a antiga contribuição sobre movimentação financeira, né? Mas eu acho muito difícil, dado o momento que a gente vive, nós estamos terminando o ano, que se consiga aprovar algo esse ano. Eu diria mais, é muito difícil que uma mudança tão profunda como se pretende fazer, e algumas propostas em tramitação, sejam acatadas, implementadas pelo Congresso Nacional. Então, mais uma vez, eu acho que o caminho mais racional seria de o governo se sensibilizar para a situação atual das empresas, dos contribuintes, das pequenas empresas, e buscar caminhos de simplificação. Sempre é possível simplificar a administração. Claro. Sempre é possível simplificar o ambiente tributário, facilitando a vida das empresas, em especial das pequenas e médias empresas. Ministro, o senhor viveu dentro da máquina, se é que podemos chamar assim, durante 30 anos. Indiscutivelmente, o senhor já viu todos os cenários e os problemas internos, soluções, e a dificuldade de solução desses problemas. O senhor escreveu um livro sobre leniência, os acordos de leniência, e agora como administrar. Qual seria a grande sugestão que, se o senhor tivesse sentado na cadeira hoje como ministro e a caneta fosse sua, que o senhor apresentaria para a sociedade brasileira referente ao tema
de reforma tributária e desoneração da folha. E você esqueceu uma dimensão importante, se me permite, que é a própria reforma administrativa que Claro. o governo acaba de mandar. Claro. O governo tem que sinalizar claramente para a sociedade que tamanho de Estado que pretende instituir no Brasil. Sim. Nós assistimos um debate muito grande intra-governo, de diversas alas, sobre o papel que o Estado deve exercer, por exemplo, nesse período da pandemia. Sim. E me parece que até os mais liberais se renderam à visão de que o Estado é provedor de segurança social para a sociedade e que precisa estar presente no momento de dificuldades. Ou seja, a dificuldade que o cidadão enfrenta tem que ser ter a mão do Estado com políticas públicas eficientes para minimizar os efeitos dessas dificuldades e garantir a sobrevivência dos cidadãos, garantir a sobrevivência das empresas. O governo fez isso durante a pandemia. Então, me parece que há uma certa contradição nessa visão de mundo que alguns ainda insistem em apresentar, de que o Estado deve se afastar da vida do cidadão, ser menos intruso no ambiente de negócios. Algum papel o Estado tem que fazer, tem que exercer. Sem dúvida. De regulação, de moderação. Agora, a recomendação, que é a recomendação do dia a dia, vamos buscar simplificar a relação da sociedade com o Estado. Vamos buscar diariamente alternativas, caminhos para que o cidadão e as empresas possam exercer os seus direitos e cumprir suas obrigações sem dificuldade, sem burocracia, com garantias e segurança jurídica. Vamos buscar ter um ambiente de negócios em que os contratos entre particulares, mas principalmente os contratos entre as empresas e o governo, ou os governos, no caso dos estados e municípios também, sejam respeitados. Somente assim, com estabilidade jurídica, com simplificação, com uma visão amigável ao investimento, ao ambiente de negócios, é que nós vamos conseguir recuperar a capacidade de investimento, e será necessário buscar o setor privado para isso, porque o governo não tem mais espaço fiscal para investimento público, né? E suprir o Brasil das deficiências e necessidades que tem no setor de logística, no setor de infraestrutura de uma forma geral, e também no setor de serviços, provendo serviços públicos de qualidade. Ministro, nós chegamos ao final do nosso tempo, queremos agradecer por todo o conhecimento acumulado, transmitido a todos e desejar pleno êxito na sua empreitada, agora no lado de cá, defendendo o setor privado, né, junto ao governo, não contra, mas junto em prol do desenvolvimento do país como um todo. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até